falar sem microfone. Primeiramente, agradecer a iniciativa do professor Maria Silva, os alunos aí com o UFSGA. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de fazer a palestra. E mais ainda a oportunidade de rever Maria Silva, professora que a gente tem um carinho enorme, a ligação aí dentro da graduação, uma satisfação enorme, está colaborando com algo que seja talvez importante para essa geração de geólogos, de engenheiros, de geofísicos que estão vindo aí. O tema hoje da nossa palestra é gestão, tá, e monitoramento de geohazards. O que são os geohazards, enfim, são os riscos geológicos, os riscos naturais. Tá? Então, eu separei a palestra em 4 etapas. A primeira etapa é uma etapa de conceito, na qual nós vamos falar do risco geológico propriamente dito, uma parte de classificação de riscos, tá? Uma parte de gestão, né, como fazer gestão de um risco natural. Né? Obviamente, a gente tem situações que são fora do controle, fora do domínio humano, mas existem diversas ferramentas, principalmente vindas da geofísica, que nos permitem fazer uma gestão segura em termos de proteção da sociedade civil e do meio ambiente perante os riscos naturais. E vou falar de riscos existentes no Brasil, tá? Colocando alguns exemplos no mundo e no Brasil. Então, quando eu for falar de riscos existentes no Brasil, nós vamos falar basicamente de 3 riscos que afetam, né, efetivamente o território nacional. As enchentes, né, o frio desastre, né, as tempestades. Hoje nós já temos tornado, já temos, né, furacão, está cada vez subindo mais, daqui a pouco vai chegar em São Paulo, né? Vai chegar em São Paulo e vira nacional. Tá? E temos também a questão dos abalos sísmicos, né, da parte de sismologia. A parte de sismologia, especificamente, eu venho me especializando nela desde 2014, né? Em 2014, 15, eu fui fazendo um curso na Universidade de Utah, nos Estados Unidos, né, com o pessoal do monitoramento da Yellowstone. Né? Então, aprendi muito a parte de monitoramento geofísico, na parte geotermal, e também na parte de microsísmica, né? E basicamente me especializei em instrumentação. Né? Então, hoje eu me capacitei a instalar, calibrar, limpar equipamento, é extremamente importante, né? Difícil, não é fácil montar essa parafernália toda, né? E especialmente nos arranjos perante as condições geológicas, né, peculiares e particulares de cada local. E nesse intuito, né, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: não existe, né, no caso de geofísica aplicada, outra maneira de trabalhar que não seja associando ferramentas que estão dentro da geociência. Não existe geologia sozinha que resolva uma aplicação, não existe geofísica sozinha que resolva uma aplicação. Somente a conjunção de ferramentas, o somatório de esforços de diferentes disciplinas que compõem todo o cabedal de conhecimento da área de geociências é que vão fornecer os métodos e técnicas apropriados para resolver cada questão pontual local. Então, a primeira mensagem, né, para vocês todos, né, eu fiquei muito feliz de saber que essa ideia é formada tanto de engenheiro de Minas quanto de geólogos, nem que nós estamos um pouquinho contaminados lá com esse engenheiro de Minas, né? A gente aceita, né? Obrigado. Mas isso é extremamente importante, porque são 2 áreas afins, 2 áreas que estão dentro do mesmo, né, armário de conhecimento, e é somente somando, né, as técnicas, né, os conhecimentos específicos das diferentes áreas que você vai conseguir soluções realmente efetivas. Tá? Porque isso é uma outra questão, né? O Brasil está começando a entrar nessa questão de desastre, nós temos que começar a discutir pobreza nesse país tem muito pouco tempo, né? E pobreza é um risco enorme, né? Onde morre muita gente perante os riscos naturais, por falta de condições de infraestrutura. Mas, assim, essa discussão ela tem que ser permeada por profissionais de diferentes áreas. Então, o conselho é o seguinte: não vai sozinho, né? Geofísica aplicada não é o tipo de situação que você voa solo, né? Vai no campo, pega levantamento, senta no seu computador, é isso, né? Vocês viram a palestra do Scudini, vocês viram a palestra do Marco Braga, sempre tem uma série de outras ferramentas, de outras áreas do conhecimento, permeando e colaborando para que as soluções, de fato, sejam efetivas. Bom, vamos lá. O que é risco? Né? A gente fala, né? Risco é um conceito estabelecido, uma matemática estabelecida nele. Risco é a possibilidade de ocorrência de um evento versus a consequência. Bom, possibilidade
possibilidade de ocorrência, nada melhor que nós geólogos para mapearmos, seja na superfície ou na subsuperfície do planeta, onde existe probabilidade, possibilidade de ocorrer determinado evento ou não. A gente detém o conhecimento, os modelos conceituais e as técnicas para isso. Né? Consequência. A consequência ela pode ser com dano ou sem dano. Quando a gente fala de dano, nós já estamos envolvendo, além de perdas humanas, os fatores econômicos. Né? As perdas financeiras estão envolvidas. Tá? Então, toda vez que alguém fala de risco com você, né? Essa situação aqui é uma situação de risco. Qual é a probabilidade, qual é a possibilidade dela ocorrer? Isso é um número, né? E qual a consequência? A consequência é uma matriz que vai estar conjugada entre perdas humanas e financeiras. Certo? Essa possibilidade, probabilidade, quando a gente entrar para o campo da geofísica, nós vamos entrar na questão de suscetibilidade. Tá? Aí você pode começar a entrar a falar de risco geofísico. Certo? Conceito de risco geológico. É um estado geológico vigente, ou seja, ele é atual, né? Ele é compatível, né, com a era antropocêntrica, tá certo? Que pode, a partir de um evento, colocar em risco ou levar a danos generalizados à sociedade civil e política. Certo? Os riscos geológicos podem ser de atuação restrita, localizada, tá? Com danos relativamente assim, pequenos. Né? Por exemplo, esse final de semana, teve um deslizamento grande na região do Pampa do Espírito Santo, mais particularmente no local chamado Lajinha. Vocês devem ter visto aí na internet as imagens, balançou o morro de Minas, caiu tudo, rolou perto do meio, estava morrendo ninguém. Acabou com uma lavoura de cana, uma outra de café e parou uma estrada. Tá? Então é de fato, né, um dano pequeno aos recursos atingidos. Mas, no mesmo noticiário, a gente viu que pode atingir dimensões verdadoras com perdas materiais humanas catastróficas. Foi o caso do Equador, esses dias. Né? Aí, Muzi, né? E agora, hoje de manhã, um outro terremoto, agora um Esmeralda. Né? Então, essa é a amplitude, né? Esse é o quadro geral quando a gente trata de riscos geológicos. Certo? Eles podem ser extremamente localizados, pontuais, afetar de maneira restrita, né, o meio ambiente, a sociedade civil que está ali localizada, ou também pode ser de dimensões globais. Certo? Classificação. Né? Os riscos são classificados hoje pelas Nações Unidas. Isso é uma preocupação que hoje ela permeia e pertence à organização, né, das Nações Unidas, a ONU. Tá? Dentro da ONU existe um departamento chamado UDN, que é a União a Unificação de Desastres Anuais, né? Um anuário estatístico que faz conta de quantas vidas humanas foram perdidas, quanto de dinheiro se gastou e qual foi o evento causador daquela tragédia, daquela catástrofe, ou daquele risco que foi exposto. Tá? E os riscos são classificados como geofísico. Tá? Dentro do risco geofísico nós temos terremotos, movimentos de massas secos, dry slides, e atividade vulcânica. Né? O risco hidrológico são as enchentes, movimentos de massa de fundos, né? Os landslides, ações de ondas e marés. Né? O meteorológico são as tempestades, isso aqui dentro também as tsunamis, tá certo? Altas temperaturas e neblinas. Os riscos climatológicos, incêndios florestais, seca, rompimento de geleiras e glaciares. Tá? Os riscos biológicos, nós aqui em Terra Brasília atualmente vivemos um grave risco biológico, já se tornou, na verdade, uma catástrofe biológica, a questão aí da dengue, chikungunya, né? Ultrapassou os limites de risco, já virou de fato, né, um evento catastrófico, perda de vidas humanas, né, perda de capital, perda de riqueza em função desse risco. Né? Então, dentro do risco biológico, tem aquelas epidemias, infestação de insetos, as extinções animais, e temos ainda o risco extraterrestre, né, que é o impacto de pólitos, né, e as tempestades espaciais, tempestades solares, né, entre outros que passam por aí, né, por cima da gente. Então, hoje, né, mundialmente, né, a classificação de risco é feita dessa forma. Tá? Hoje, especificamente, né, como a gente vai falar do Brasil, vamos falar um pouco de terremoto, tá? Vamos falar das enchentes aqui, vou falar um pouco de meteorológico, climatológico também para a gente. Né? Mas vou mostrar, ao longo da apresentação, alguns poucos exemplos dos demais riscos.
efetiva, desde que foi colocado esse anuário estatístico dentro da Organização das Nações Unidas, que começou em 2004, tá? A gente teve gastos aí, entre 2004 e 2005, de 165 bilhões de dólares, tá? Envolvendo reparação, danos, indenizações nas áreas atingidas por eventos ou catástrofes naturais. Perdemos 205 mil vidas. Tá? A ocorrência de eventos foram 388 entre esses anos todos. E aí veio o tal do ano de 2014. Esse ano de 2014, creio eu que nas próximas gerações de geólogos e principalmente, todo mundo vai perguntar quando é que começou o antropoceno? Né? 2014, mais ou menos, alguma coisa. Né? E no ano de 2014, nós gastamos 105 só no ano de 2014. 105 bilhões de dólares com reparação a danos de indenizações em função da ocorrência de eventos naturais. Morreram 48 mil pessoas. Tá? Foram 321 ocorrências graves, grande envergadura. Então, ou seja, em um ano a gente quase se aproxima de uma década. Né? Então, esse ano realmente teve, né, alguma coisa em especial que a gente ainda precisa entender exatamente o que aconteceu. Mas é um marco, né? Todo mundo, assim, os estatísticos de desastres naturais, né? Cada profissão se delicia com aquilo que mexe. Né? Eles estão alvoroçados com esse dado. Em 2015 a coisa já foi lá embaixo. Então, realmente, o ano de 2014 foi algo muito específico do planeta Terra. Tá? Então, está aqui, gente, ó, a média aproximada do ano de 2014, tá? 11 bilhões, tá? Desse dinheiro aqui, dos 105 bi, os eventos foram causados por ação humana, induzidos. Tá? O que é o induzido? Induzido é, por exemplo, uma população ribeirinha que mora numa área, por exemplo, que a gente sabe que vai ser inundada e ela é atingida. É um rebaixamento petrolífero que tem no estado do Oklahoma, nos Estados Unidos, e ao retirar o petróleo e o gás, gera uma série de abatimentos no terreno cástico e tremores induzidos, matando pessoas, derrubando casas, interrompendo rodovias, atingindo estações de energia elétrica. Então, esses são danos antropogênicos, né, causados pelo homem. Tá? 74 bilhões foram por causas essencialmente naturais. Gasto, teve que reconstruir estrada, elétrica, reformar casa, colocar tudo em ordem novamente. E 32 bilhões foram seguros, indenizações. Tá? A fonte aqui é uma seguradora que mexe especificamente com esse tipo de evento, que é a Swiss RE, com vários outros dados dela que eu vou mostrar. Então, essa é a dimensão que a gente tem que ter, né, quando a gente fala de riscos naturais. São gastos de centenas de bilhares de dólares. Né? Então, o que a geofísica pode fazer nisso? Ajudar o quê? Prevenir, prever, minimizar essa perda de riqueza. Porque isso é perda de riqueza. Né? São construções, são indústrias, são vidas que estão ali já gerando riqueza e são perdidas. Um evento que no tempo geológico é um grãozinho de areia. Perde praticamente tudo. Então é literalmente dinheiro jogado fora. Né? A gente poderia estar revertendo em outras ações, em outras condições, né? E não gastando com verdade e recuperação de área destruída no mercado. Certo? Brasil, né? Olha o mapa de desastres ambientais, né? Mas aí também tem que colocar um negócio assim, qualquer queimada está entrando nisso aqui, qualquer vamos dizer, intervenção em APP de drenagem está entrando aqui, né? Qualquer deslizamento de terra está entrando aqui, mas um mapa de eventos de desastres naturais no Brasil entre 91 e 2012 é assustador, né? Principalmente na porta leste do território nacional, onde ela é mais densamente, né, demograficamente ocupada. Né? Então a gente tem um número assim, absurdo, né, de eventos, sejam eles queimadas, secas intensas, enchentes, tempestades, né, quedas e rupturas de taludes, diques, barragens, né, que ocorrem em território nacional. Não é um número pequeno. Tá? Essa notícia é ruim, porque mostra um certo despreparo, uma falta de estrutura, um berço que o país tem, mas ao mesmo tempo para vocês mostra um campo muito aberto. Né? Eu sou um geólogo que vim da prospecção mineral, trabalhei quase 15 anos na prospecção mineral e hoje estou envolvido com isso aqui e tem muito pouco profissional da nossa área envolvido. Tá? Isso cai
assim, tem uma vertente da área de humanas, né? Então, é bastante dominado por profissionais dessa área, e esses profissionais, às vezes, se esbarram, né, a conseguir fechar os modelos e fazer as contas, né? Então, tem muito consultor profissional da nossa área e muito pouco profissional da nossa área atuando efetivamente, né, dentro dos órgãos responsáveis por esse tipo de dever. Tá? E isso, gente, é o seguinte: desastre ambiental, ampliação de área de risco, especificação de eventos extremos, diversidade de processos perigosos. Tá? Como é que você faz para gerenciar isso? Aqui, na verdade, a gente tem pouco investimento e baixa prioridade. A gente só começou a ouvir alguma coisa de que existe uma história sismológica no Brasil. O Brasil tem tremor de terra depois do evento de Mariana, que aconteceu cercando a ruptura do barro. Antes disso, se você falar de terremoto no Brasil, pô, não tem isso não. Ledo. Tá? Análise normalmente não inclui a perspectiva de eventos naturais. Quando a gente vai fazer uma IARIM, quando a gente vai fazer um praga mesmo, que seja um acompanhamento, a gente coloca lá dentro que o impacto que o empreendimento vai causar no meio ambiente. Mas me mostra um relatório que está escrito o impacto que o meio ambiente vai causar no empreendimento. Conheço dois, nós fizemos ano passado. Os primeiros que a gente começou a colocar dentro do governo para discutir isso com o governo. Né? Isso é uma filosofia de dois, um geólogo e um engenheiro da Universidade de Stanford, Estados Unidos, October Mouse, 1997, que eles publicaram, que é justamente a vertente contrária de análise. Você analisar os impactos que grandes empreendimentos podem sofrer advindo de causas naturais. Se o empreendimento é grande, de grande porte, e ele está sujeito, né, a um evento, né, natural, a um risco geológico, a consequência vai ser um desastre grande, do porte do empreendimento. E onde que a gente está escrito isso na legislação brasileira? Lugar nenhum. Né? Então, mais uma vez reforçado pelo que a gente, né, nos últimos eventos recentes, principalmente ligados à legislação, então é hora da gente avançar nesse sentido. Né? Porque realmente a gente não tem como, né, não é achismo, né, mas não tem instrumentação instalada em lugar nenhum do Brasil para a gente fazer pesquisa. Né? Efetivamente, para resolver questões pontuais locais, não, nós temos uma visão lá. Né? Mas a instrumentação geofísica, em barragens, hidrelétricas, estrada, ponte, e foi uma ponte no Brasil aí que tem acelerômetro instalado, de ressonância acústica. Nenhuma ponte. Né? Então, essa é uma mudança de filosofia, né, que a gente está batalhando muito por ela, tem nota técnica dentro de Senado, de Fernando, do INPM, né, batalhando para que instrumentação seja requerida, né, a gente parar com esse tipo de relatório. Na minha visão, eu acho que número. A geofísica é uma ferramenta auxiliar extremamente importante, porque traz números. Né? Cabeça de engenheiro só entra número. Não adianta. O melhor que seja a sua eloquência, sua fala, a sua visão de mundo, visão é uma coisa que você tem que depois de avaliar números, não o contrário. Tá? Então, gente, esse tipo de impacto, na verdade, ele paralisa negócios assim. Você tem o famoso lucro cessante. Né? Uma das coisas que eu acho complicado no Brasil é seca. Né? Eu, pelo menos, cresci com essa filosofia nos anos 80, no Nordeste, na minha época, quando eu era criancinha, passou por um problema enorme de seca. Né? Foi uma migração enorme da população nordestina do Sudeste e tudo. Mas eu tenho cruzado recentemente, não sei se algum de vocês aí, né, a transposição de São Francisco, não vai resolver também não. São Francisco, pelo contrário, talvez afete ele em termos de longo prazo, de ciclo hidrológico, de forma definitiva, e talvez não tenha sido a decisão acertada. Né? Faltou um número muito bonito antes de começar a fazer. Né? E é um problema que atinge ainda grande parte do país. E isso aqui vai direto na cadeia alimentar. Você pega um mapa de desnutrição do Brasil, você vai ver onde está. Né? Não é aqui embaixo. Tá? Mais para frente. Como é que você faz a gestão dos riscos? Como é que você elabora matrizes de decisão? Como é que você trabalha na empresa com isso? Essa matriz aqui, ó, matriz do impacto versus a probabilidade. A parte mais alta é onde o impacto vai ser 100% do seu empreendimento, tá? E a probabilidade dele ocorrer assim, é certa. Né? Essa é uma área que você não deve colocar nada. Né? Você tem que falar para o investidor, você tem que falar para o governo, você tem que falar para a sociedade civil, de alguma forma refletir isso no meio ambiente. Aqui não, porque aqui é problemático. Tá? E
E existe uma zona de conforto, existe uma zona de exposição à vulnerabilidade, existe uma zona de suscetibilidade de ocorrência, né? Mas o que é isso? Um evento natural não controlável, né? Se você já tem uma área conhecida, você consegue, de certa forma, né, se precaver dele. Isso aqui é uma imagem lá de, eu não sei se o pessoal tem ido aí, a Arraial da Ajuda, tem visto a invasão da erosão costeira, a subida do nível do mar, é o aquecimento global na veia, né? Tem lugar lá que a gente tomar cerveja de 190, que você não comeu o pé, é água, né? Então isso a gente está observando ao longo do tempo nosso, né? Mas o pessoal foi lá, construiu um monte de saco de areia, fez um muro lá, se protege das ressacas. Conhece os eventos anualmente, quando é que o mar vai estar agitado ou não. Agora, se o cara não conhece, vai parar com o navio no meio da avenida lá qualquer hora. Então, ou seja, estar preparado para um evento natural passa pelo conhecimento desse evento, né? Pelo conhecimento, pelo modelo geológico de risco relacionado a esse evento. E como é que é isso? O que isso traz para a sociedade civil, para o meio ambiente, para as empresas? Redução de tempo e custo na resposta. Pô, aconteceu um desastre, o que eu faço? Você está preparado. O menor que seja a probabilidade dele ocorrer, tá? Por menor que seja o impacto que ele tenha, você tem que estar preparado, você tem que ter um plano de ação na sua cabeça. Se der um terremoto aqui em Ouro Preto hoje, o que acontece? Nas lajes eu não vou. Né? Na pedra rodoviária também não vou. Né? O que eu vou fazer? Não, o Pico do Colombo também não dá para correr. Eu fui para Caju do Campo, foi para o embasamento. Né? Brincando, mas de certa forma você tem que ter um plano. Uma cidade dessa pendurada em morro, como é que você evacua isso aqui? Num incêndio de mega escala, num tremor de terra acima de 3, de 4. Tem alguma coisa preparada? Acredito que não. Né? Redução do impacto das vulnerabilidades. Redução do impacto é perder menos vidas, né? Ter uma perda material menos significativa. Certo? Antecipação da tomada de decisão. Os instrumentos que eu fiz aqui são muito importantes, nós vamos ver. Antes do evento ocorrer, sempre dá sinais. Sempre. Não existe, por mais catastrófico seja o evento natural, por mais assim, ríspido que ele seja, com algumas horas antes, alguns dias antes, ele dá alguns sinais. Ele dá alguns sinais. E se você está monitorando, se você está lá acompanhando, se você aprendeu a ler aquele sistema natural, você vai perceber. Você fala, opa, mata aí. Né? E aí você tem tempo de resposta, capacidade de ação, certo? Própria possibilidade de envio de alertas, né? Reduzindo o impacto de desastres, e melhor relacionamento, imagens, parceiros, etc. Tá bom? Como é que você faz isso? Né? Então tá bom, certo? Como é que eu vou, então, monitorar um evento, um risco geológico, a probabilidade de um desastre natural? A matriz é essa. A primeira fase é o diagnóstico e avaliação. Aqui, ó. Rotina. Bora no campo, entendeu? Pegar toda a base que você tem construída, já de GIS, de maneamento de satélite, de geofísica, bota aqui no banco gráfico, põe uma telinha, passa um protetor solar e ó, bota o mapa. Não tem outra forma de fazer. Tá? É a avaliação em loco. Certo? Mapeamento dos riscos naturais. Aí você conhece o local, tem uma base geofísica, uma base de imagens pronta, vou mapear. Tá? Chegou ali, elaborar planos de monitoramento. O risco que eu tenho lá é esse, as condições que eu tenho são essas, e o monitoramento adequado é esse. Não existe receita de monitoramento pronta. Existe construção de plano de monitoramento. Não existe equipamento específico pronto para todos os casos. Existe arranjo de equipamento. Né? Como é que você define isso? No campo. Hoje nós vamos falar basicamente de monitoramentos preventivos, né, que é o que você instala depois, você chega para o cliente, para a sociedade civil, para o governo, para seja quem for, fala, ó, sua solução são esses e esses equipamentos, esses e esses métodos geofísicos, estas e essas avaliações geológicas e geotécnicas, tá? Você vai colocar isso para funcionar. E uma coisa muito importante, um plano de comunicação de riscos naturais. Por que colocar isso aqui na apresentação? A gente tem medo de falar desse assunto. Né? Quando você fala disso com uma outra plateia, né, de um órgão ambiental, um órgão governamental, você é visto como um criador de pânico. Né? Meu Deus, isso nos fala. Então, assim, esse é um comportamento tipicamente nosso. Nos demais países do mundo, ó, tem um risco lá.
Todo mundo faz assim, como é que é? Hã? Cresce um monte de orelha em volta. O que você está falando, irmão? Não, não é isso. Vamos mais a fundo. Aqui, infelizmente, a gente ainda tem escutado a resposta. Não vem com isso não. Né? Sendo que esse ano nós perdemos, eu acho que 8 mil vidas por enchente, né? 800 e pouco por causa de deslizamento, 400 e pouco por causa de tempestade, 10 mil pessoas. Fala isso não. Fala. Perdemos um foco inteiro no Brasil no ano passado. Perdas humanas. Tá? Então, essa é a forma de se fazer. Tá? Um plano de monitoramento adequado para eventos e riscos naturais. Vamos falar agora, então, do primeiro risco classificado pela ANS, que é o risco geofísico. É o que mais interessa aqui, realmente, né, a nossa palestra hoje. Tá? Aí, ao longo aí desses últimos 4, 5 anos, né, eu me envolvi muito com essa área, né, e tenho trabalhado com uma empresa que é parceira da hoje, né, chamada Green Jones. Vou mostrar aí o sistema de monitoramento para barragens, curiosidade, obviamente, todo mundo o assunto da mola, da corrente, né, para mostrar a solução que eles têm aqui para vocês. Mas o professor Inhaim, ele é geólogo e engenheiro civil com PhD em estabilidade de estrutura civil perante risco sísmico. Tá? Então, ele desenvolveu equipamentos, essa empresa ela desenvolveu equipamentos e esses equipamentos se adaptam a determinadas condições. E eu venho trabalhando nos últimos 4, 5 anos com ele, instalando esse tipo de equipamento em situações diversas. Né? E para abrir um pouco a cabeça de vocês, né, foi ano passado, eu fiz um trabalho, né, que a gente passa cada coisa nessa vida de geólogo, que assim, realmente dá um bocado de livro, né? Nós fomos trabalhar numa vinícola. Junto com o pessoal da Promon aqui, estava trabalhando em outro projeto na Argentina, o cara da vinícola chegou perto e falou que eu tenho um problema de rasa lá, de orada, que é quebra de geleira, 15, 20% de uvas importantes para mim e tal, lá no meu meio. Pô, vamos lá ver esse negócio. Vamos lá, rapaz, o cara com uma planície, né, de duração, um vírusinho passando lá, um CAT. E aí, cara, um desnível quase 2 mil metros na cabeça dele, assim, a menos de 2 quilômetros da propriedade. Glaciares mortos em cima daquela coisa. Aí, ele, ó, o que você sugere? Ele falou assim, ó, primeira coisa, eu vou entender por que está soltando gelo, né? Vimos que alguma parte do gelo soltado era em função de abalos sísmicos, outras não. Né? Então foi instalado um monitoramento de radar sônico, tá? Vou mostrar um pouco desse radar para vocês hoje, que é o SSR, Sensitive Slope Radar, que trabalha com o princípio da interferometria. Né? Então mandar uma onda sônica, né, em direção àquela parede tem uma posição conhecida, e a partir da impulsividade do retorno da onda, ele mapeia se a parede aproximou ou se ela recuou. Então, ou seja, se teve um deslizamento, né, ou se teve um abatimento geral, por exemplo. Nós deixamos o radar mapeando a cidade lá durante 6 meses. Tá? E aí correlacionando com eventos climáticos e eventos sísmicos. Grande parte era evento sísmico, mas grande parte também estava associada às chuvas e à subida de temperatura. Então foi feito, inclusive, um trabalho de resiliência climática, de paleoclima, né, mostrando para ele que aquela região dele, em função da estratigrafia dos depósitos de morena dentro das geleiras lá, né, associando geologia, ferramentas, né, de estratigrafia e sedimentologia, que ele ia passar aquilo a cada pelo menos 75, 80 anos. Ele falou, não, vamos saber os netos. Né? Eu falei, você está passando isso agora, olha o ninho desse ano como é que foi. Né? Então a solução de engenharia lá no final foi o seguinte, olha, você tem que conviver com isso. Foram feitos vários muros de gavião lá, bigodes, na verdade, né, das áreas localizadas de deslizamento, foram mapeadas as áreas de deslizamento, e isso foram estancados em alguns dias, impermeabilizados com geomembrana, nós criamos para eles verdadeiros lagos. Então, além dele ter água de irrigação para a uva agora dele na época da seca, está criando peixe lá também. Então, o pessoal visitar a vinícola, a gente está ouvindo como um peixinho criado no local e tudo. O cara faltou beijar a gente no final do projeto lá, da tamanha felicidade dele. Então, nós conseguimos dar uma solução de engenharia, uma solução para o problema hídrico dele, uma solução para o problema geotécnico, e ainda agregando valor ao negócio dele, né, no entendimento do risco natural que está exposto. Tá? Então, isso envolve ferramentas como estudo de paleocidade, né, estudar os depósitos de debris, né, que estão lá no sopé da montanha, ver o que
assim, esse tipo de abalo, o que aconteceu? Está com carbono 14. Nós datamos depósito lá que tinha sido assim, cerca de 30 anos, 40 anos. Ou seja, a família dele já estava até instalada lá. Né? Então, esse é o famoso estudo de paleosismicidade, extremamente importante em lugares ermos, onde você não tem instrumentação para te dar o histórico da sismologia local. Tá? Mapa de ameaça sísmica, avaliação e mapeamento geoestrutural, isso é muito importante, né? Sistema de falhas e fraturas, tá? Que vai te dar, na verdade, o que? A vulnerabilidade do empreendimento que está localizado. Né? Mapa geomorfológico primitivo da condição vigente. Né? A geomorfologia é uma ferramenta acessória em termos de riscos naturais muito importante. Né? E, obviamente, monitoramento. Né? Então, gente, vamos entrar agora aqui um pouquinho em sismologia. Né? Então, a gente fala de sismologia, ameaça sísmica, risco natural associado a terremotos e abalos. Não tem jeito, né? A gente tem que referenciar os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje controlam o mundo inteiro, em termos de grandes eventos de abalo sísmico. Né? Vocês estão vendo aqui os triângulos, são as estações sismográficas, né? Do SGS. Os círculos vermelhos aqui são todos sismos com magnitude até 6,9. E os quadradinhos amarelos aqui, né, no círculo do Pacífico aqui, são os abalos sísmicos maiores que 7. Né? Para que os Estados Unidos tem uma rede tão extensa, tão vasta, tão poderosa igual essa? Para resolver situações tipo essa. Essa é uma situação que a PROMON está trabalhando junto com o SGS, né? É uma falha que o pessoal fala muito pouco dela, né? A gente fala muito da falha Sandena, tá? São as praias da pé fora lá, que todo mundo gosta, acha bonito. Mas a falha mais perigosa que eles têm é essa falha aqui, ó, que chama a região da Cascade. Tá? Isso aqui, ó, é um mapa, né, de profundidade do SLED. Né? Aí nós estamos falando de geotectônica. Né? Então você vê que ali está quase vertical a subducção. Né? Daqui a pouco vai começar a rolar o rollback, né, da placa. Né? Entendeu? Então, isso, para uma condição de abalo sísmico, é um mapeado. Eu falei, meu amigo, essa região aqui está sujeita a um abalo de grande magnitude a qualquer momento. A qualquer momento. Tá? Então, foi feito imaginamento satélite, trabalho de mapeamento estrutural em campo, georreferenciamento, tratamento de imagem, mapa geológico de fratura, e as cidades que ficaram dentro da zona de grande risco sísmico: Portland, Vitória, Monte Verno, Brecha, Seattle. Então nós temos duas grandes cidades americanas dentro do olho do furacão. Se você for nos Estados Unidos hoje e olhar essa região, tem sido feito constantemente uma campanha de desmobilização, tirando as pessoas. Tá? Então você vai em volta de Seattle é uma cidade que, em vez de crescer, ela vem diminuindo de tamanho. Você vai em Portland hoje, né? A cidade diminuída de tamanho, existe incentivo do governo. Você quer mudar, meu filho? Ó, o problema que você tem aqui é esse. Você quer ir embora? Quer que a gente ajude. Então, muda para cá, muda para lá. Então, ou seja, é a seriedade, né, com que a ciência é levada. Né? Nós somos capazes de prever hora e data de ocorrência de um evento sísmico, um terremoto? Nós sabemos exatamente onde eles podem ocorrer. Nós sabemos temporalmente que eles ocorrem com essa magnitude tanto quanto tempo. Mas prever a hora e a data certinho não existe. Existe o quê? Existe monitoramento. E esse monitoramento, associado a ele, um plano de ação. Né? Então isso é levado muito a sério no mundo agora. Tá? Olha aí, isso aí é próximo à região da Cascade, isso aqui é para cima de Seattle, isso aqui é um geólogo que a gente conheceu lá, Hausberg, está medindo aqui, falha no gelo, geleiras partindo em função de abalos sísmicos, culturas, né, frágeis, ele está medindo o respeito da falha para ver se a magnitude registrada lá no sistema de monitoramento está condizente com o rejeito do plano de falha. Né? Existem diversas tabelas em que a gente pode associar observações diretas de campo, rejeito de falha, ensaio SPT, condições de alteração do solo, que nos permitem falar de magnitude, acelerações, velocidades de abalos sísmicos. Então é uma análise reversa que você pode fazer nesse tipo de situação. Tá? Olha aqui, ó. Esse aqui é um paleocolúrio, tá certo? Ocorrido na mesma época dessa ruptura do gelo, só que já lá embaixo, lá perto de Portland. Isso aqui é para cima de Seattle, isso aqui é lá em Portland. O pessoal vem no gelo aqui, ó, e quando você expõe a geleira desse jeito, você faz um tratamento geocronológico de isótopos
oxigênio lá dentro, o que acontece? A parede estava fechada. A partir do momento que ela foi exposta ao sol, é a mesma coisa de termoluminescência de cristais de quartzo. Um gramãozinho ali, né? Então, pessoal, essa falha aqui, ó, especificamente de idade tal. Aí o pessoal vai, ó, mas teve uma corrida de terra nas montanhas aqui embaixo em Portland, na época, primeiro evento. Ah, é? Aí o cara vai lá e faz datação geocronológica de carbono 14 e restos de carbono. Olha só, você tem um corte de aproximadamente 2 metros, 1,5 metros. Todas essas aqui são amostras de datação. Olha o investimento que tem em cima disso. Né? Olha quanto custa uma amostra de geocronologia no geografia. Olha o investimento que o país faz no negócio. Não, a idade é exatamente a mesma. Esses eventos são sincrônicos. Então mexeu lá em Seattle, mexeu aqui em Portland, essas falhas todas se moveram? Sim, todas elas se moveram. Então são ferramentas auxiliares, né? O mapeamento geofísico, o mapeamento sísmico, né? Que vão corroborando, né? E mostrando a fragilidade, né? A vulnerabilidade que estão expostas às áreas. Né? Chega ao ponto de você fazer um corte na região, né? Você pegar lá a tsunami de 1.700 anos atrás, material arenoso aqui, depois com uma lama de maré em cima, e cobrir embaixo um topsoil orgânico, inclusive com fogueira dos homens dos nativos americanos aqui. Mas como é que é isso? Os nativos americanos acenderam fogueira, lá tem um solo lá, cheio de fogueirinho, e depois vem Aí o pessoal fez um trabalho de paleosismicidade na região da Casqueira e achou uma transgressão marinha nesse horizonte arenoso aqui, inclusive com coceiros, cascalho mesmo, um tsunami violento, entrou cerca de 80 quilômetros dentro do continente, e depois coberto com uma lama de maré. Tudo isso aqui datado, pegaram material orgânico aqui, o tsunami foi mais ou menos 1.700 anos. Esse é um tipo de trabalho de paleosismicidade. E o que é o conceito de paleosismicidade? Se aquele evento ocorreu, aquele sistema de falhas no passado, ele vai voltar. Então, você está ali em volta, prepare-se para isso aí. Prepare-se para o tsunami que vai levar 80 quilômetros de areia para o continente. Isso hoje, por exemplo, chegaria nas imediações do Washington. Chegando lá. Né? Então, quer dizer, esse é o investimento em geologia, né? Em geofísica, em sedimentologia, em arqueologia, né? Que se faz onde você junta todas as ciências. Ó, essa relação de região extremamente vulnerável. Você tem um risco de tsunami aqui, ele vai entrar 80 quilômetros no continente. Por que isso? Como é que você sabe disso? Tem uns contextos todo aqui, que vem da geofísica, da geologia, da sedimentologia, da arqueologia e tal, que me permite te dizer isso. Eu fico esperto. Né? Fico esperto. Não, isso tem utilidades maiores. Esse é um mapa que hoje a gente tem produzido, falei com o Maria Silva aqui, nessa aproximação nossa com o SGA, eu deixei a carta com a Maria Silva de cooperação técnica de empresa, universidade. Nós temos que começar a fornecer mão de obra, produzir mão de obra capaz de gerar esse tipo de mapa quando a gente fala de risco sísmico. Esse é um mapa de ameaça sísmica baseado no PGA, Peak Ground Acceleration, aceleração horizontal do solo. E com isso, a engenharia consegue trabalhar. Não adianta você falar de SLAB, de arqueologia, de sedimentologia, isso o cara da engenharia que vai construir o prédio, vai construir a casa, a barragem, a usina nuclear, vai você e fala assim, meu filho, quanto que é a aceleração horizontal do solo? Tudo aqui para trás para pedir. Então, o resultado final, o produto final que a engenharia vai conseguir digerir e inserir dentro dos projetos dela, é esse tipo de mapa aqui. Esse mapa ele leva em conta a porcentagem de G, quanto da aceleração da gravidade em determinado abalo de terra, determinado tremor, abalo sísmico, pode levar até a superfície. Olha a borda oeste dos Estados Unidos, desde Salinas até a Castilho, olha, 48, 64, mais de 64% de G. Não fica nada em pé. Isso aí mesmo, até as construções construídas prevendo abalo sísmico vão sofrer uma aceleração assim, absurda. Né? E tem outras regiões que não tem nada. Né? Então, na hora que você olha onde é que está o cinturão industrial dos Estados Unidos, onde é que está o cinturão agrícola e tudo, né? Onde está o principal ponto de captação de água do país, né? Vocês veem que tipo de informação que eles usaram para planejar a estruturação do país.
não é um país que usa muita energia nuclear? Dá uma olhada nisso aqui. Olha lá. Electrons, NPPs, Nuclear Power Plants. Uma ou outra, construída na década de 70, 60, acabou ficando dentro de zona de risco. Tem um monitoramento, eu visitei no Carolina do Sul aqui, são 148 geofones e 96 acelerógrafos instalados em volta de uma usina nuclear. Né? Ou seja, os caras estão vendo assim, sismo na casa de 0,1 ali, da escala de 0,2, né? De tanto medo que eles têm da situação, porque moram em volta aproximadamente 4 milhões de pessoas. E quando a usina foi construída, esse mapa não estava pronto, ele não tinha efetivamente a cobertura que ele tem hoje e permitia que serviço dado. Mas hoje, né, principalmente as novas usinas nucleares, você vê que todas elas estão construídas fora da zona de ameaça sísmica. Né? Então, olha o serviço que você está prestando para a sociedade, né? O meio ambiente, quando você pega a geofísica, aplica e planeja o crescimento e a estruturação do seu país. Né? Essa é uma aplicação que atinge todos. Essa atinge até o planeta, né? A quantidade de usina nuclear aí. Né? Então, é para isso que serve. Né? Para esse tipo de abordagem. Tá bom? Seattle, você tive a oportunidade de visitar, porque análise de liquefação do solo. O que é feito lá? Como tem essa previsão de terremoto grande, região, tudo? Gente, as imediações da cidade, todinha de Seattle, ela tem uma malha de fundo geotécnico com ensaios pequenos. Talvez juntar todas as estradas no Brasil no tempo que tem na cidade de Seattle. Né? Então, partia de ensaios chamados CPTUs. Isso é outra ferramenta que a gente precisa desenvolver junto. Todas as empresas que fazem esse ensaio, que é o conicismo, que é o ensaio que vai prever o nível de aceleração horizontal no solo, tá? É uma sondagem, certo? Você faz um conicismo, encaixa lá dentro de uma tubulação revestida, coloca lá acelerógrafos, acelerômetros e geofones textiles em cima, leva um martelo, pum, vai dando uma pancada, 10 metros, pum, 20 metros, pum, 30 metros, pum, 40 metros. Você vai ver na irradiação do sinal sísmico, velocidade de dados, PS, tá? E mapeando ali o potencial de liquefação daquele solo. Isso é uma ferramenta extremamente útil, não comum no território nacional. Tá? E isso foi feito na cidade de Seattle integrante, usando inclusive sismo. Tem um trabalho feito aqui, se não me engano, foi em 97. O pessoal do Serviço Geológico Americano falou: gente, vai dar um sismo de 6 aí. Não, 87 para 89, foi o sismo de Loma Prieta lá. Vai dar um sismo maior que 6 aí. Instalaram instrumentação nas cidades todas. Quando o sismo veio, o próprio sismo é usado para mapear a atmosfera, né? E, obviamente, o potencial de liquefação do solo para aceleração real, né? Do mundo primário. Então, foi criado na cidade um zoneamento de risco, um mapa de vulnerabilidade, que é classificado com alta suscetibilidade à liquefação, moderada a alta, moderada, baixa, muito baixa, praticamente inexistente. Você vai lá hoje na Bahia de Elliott, em Seattle, um lugar lindo, maravilhoso, cara penhasco, você morar, botar uma casa, ficar de frente com o mar ali, mora ninguém. Não mora ninguém. Por quê? É uma área extremamente suscetível, né, a ter liquefação do solo em lugar de todas as construções, todas. E outra, se você mora na cidade e vai comprar um imóvel lá, nossos colegas americanos que moram lá falam isso, a prefeitura te informa: aqui, você está indo morar numa região com essa e essa característica, assina aquele documento também. Você tem ciência disso. Tá? Então, é a seriedade que é levado ao assunto. Né? Aí fica aquela história: mas isso acontece muito pouco e tal. Um dos eventos que a gente estava lá esse ano, foi 2010, 2011, uma brigada, uma bala fortíssima, de mais de 1 minuto. Aí a gente estava perto da região portuária, chegando na pista lá do porto, trincado, os contêineres torcidos, aquela coisa toda. Aí chegando na cidade, não achei lugar para tomar café. Estava todo mundo, né, do lado de cá, aqui, que é uma zona de baixíssima probabilidade de exercício, esperando a ordem para
Nacional evacuou a cidade do tamanho de Seara em menos de 6 horas. Em menos de 6 horas. Todo mundo com água, lanterna na mão, capacetinho, tal, as barraquinhas brancas, tudo montado, eu olhei assim, crianças. Então, isso é assim, obviamente eles estão dentro de uma área de alto risco sísmico. Isso tem que estar, né, isso tem que estar no sangue deles, né? Mas isso serve para outras avaliações, né, com as quais nós temos aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho do Brasil. Tá? A sismografia do Brasil, ela é razoável, e até boa, né? Tem uma cobertura interessante, né? Existe aqui os sismógrafos, né, que são da GlobalNet, que nós acabamos de mostrar. Tá? Tem alguns que são controlados pela ONB, se vocês lembram dos caras para baixo. Tá? Os que são controlados pela USP, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá? E pelo Observatório Nacional. Certo? Então, assim, é uma cobertura razoável, tirando aí a região da Amazônia, né, que precisa, por questões óbvias, né, de uma outra diversidade de equipamentos, nós temos uma cobertura interessante. E aí um professor chamado Marcelo Assunção, né, quando essa rede ficou plenamente estabelecida, ele elaborou um mapa de ameaça sísmica parecido com aquele dos americanos. Tá? E surgiu, né, a partir de todos os eventos ocorridos, né, no território nacional desde 1720, então, ou seja, foi usada a base de paleossismicidade, né, de eventos não registrados por instrumentos, tá? E os registrados por instrumentos, né, foi fixado em fevereiro de 2015, né, a paralisação da base de paralisação do mapa. Tá? E olha o que esse mapa mostra para a gente. Qual é o nosso quadrilátero aí? Olha a região da faixa araguaia. Olha a região dos graves lá de Pernambuco, de Natal. Aqui nós temos valor de aceleração acima de 40% de G. 40% de G, eu garanto a vocês que não tem nenhum prédio Natal construído para isso. Nenhum. Quem vai a Natal recentemente vê a expansão imobiliária lá a olhos vistos. Atrás do Morro do Careca lá, é prédio de 30 andar, 20 andar, 40 andar. A informação está aí, ó. E continuam construindo. E aí, se não for uma sociedade geofísica aplicada, se não for universidade, se não formos nós profissionais a virmos num evento como esse, criar isso na cabeça das pessoas, isso vai continuar acontecendo. Porque isso é literalmente mudança de cultura. Né? As pessoas têm que passar, nem acreditar, é enxergar, né? Porque isso aqui não é quiromancia, isso aqui não é bruxaria, nada, isso aqui são dados e fatos. Né? Esse mapa, senhoras e senhores, ele é feito para a rocha dura. Horizonte A, da norma 15421 da BNT, a NBR 15421, ele é feito para a rocha dura. Quando a gente entra, né, na norma 15421, como é que ela está preconizada hoje em dia? Praticamente todo o território nacional é 2,5% de G. Todo o território nacional estaria dessa cor. Agora compara com o mapa existente. Não está em risco. Isso precisa ser resolvido. Como é que resolve isso? Estudando, trabalhando, instalando instrumentação, mostrando para as pessoas, oh, isso não, é assim. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Tá? Esse mapa aqui está construído, né? Está lá o Assunção et al., 2015, tá? O professor lá da USP. Ele está construído com um tempo de recorrência de 2.500 anos, com 2% de probabilidade de ser esse valor nos próximos 50 anos. Né? E o que me assusta é isso aqui, ó. Ele é construído para esse horizonte de rocha. Então, quando eu falar de amplificação de aceleração do solo, porque aí nós estamos morando num país tropical, nós somos geólogos de nível rocha mole, friada, né? Horizontes que estão da rocha operada para baixo. E sabe o que acontece com essa aceleração horizontal do solo? Na hora que ela não encontra a rocha dura, ela amplifica a presença de água, né? Os poros, os interstícios, as zonas de transitáveis quentes nessas camadas de solo, elas propiciam um aumento da aceleração, uma amplificação do valor da aceleração. E são valores que é até difícil a gente falar, né? Vamos pegar aqui, ó, o fator de amplificação atrás de um segundo, um sismo de profundidade de 10 km, acontece em morro aí toda hora. Todo momento, tá? Se eu estiver falando de solo mole, tem solo mole no Cadillac? Caramba,
multiplicar aqui, né, se for um sismo de 10% de G, por 3,5. Se for um sismo de 15% de G, eu vou multiplicar por 3. Então, pouco a gente vai multiplicar por 3. Vamos voltar no quadrilátero ferrífero. O quadrilátero ferrífero está aqui. Ele está colocando o quadrilátero ferrífero em valores entre um pouquinho, 15% de G. Tá bom, né? Dá para variar. Então, se a gente está falando de solo mole, tiver que multiplicar por 3, nós estamos falando de 45% de G. Nós estamos falando de uma situação dessa aqui. Então, tem risco? Sísmico? Tem. Em função da natureza do terreno, processo de intervir, do grau de alteração, né? E da amplificação, da aceleração horizontal no chão. E quem é que vai medir a aceleração horizontal no chão? Né? Dá para trabalhar com esse mapa? Sim, esse mapa dá para quem está no governo, no Estado, né? Fazer uma avaliação, fazer um planejamento. Agora, na escala de cidade, de indústria, de bairro, a gente consegue usar esse mapa? Não. Esse mapa está na escala de 1 por 1,5 milhão. Se a gente for trabalhar, por exemplo, no Belvedere, nós vamos fazer esse levantamento. Tem que ir lá e medir essa aceleração horizontal no chão lá, com as rochas de lá, com os solos de lá, com as falhas de lá, para a gente proporcionar um mapa particularizado para o problema que ali existe. Tá? Então, eu acho que essa avaliação ela é extremamente fiel, ela está calcada, né, em normas brasileiras regulatórias, tá certo? Em avaliação dos melhores centros de pesquisa em termos de sismologia no país, que é o IAG da USP, o UNB, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tá? Dia 14 de janeiro, agora nós promovemos um workshop aqui dentro dessa casa, no FOP, né, no intuito de trazer para cá um centro de sismologia. Eu acho que é uma universidade que merece um centro dessa natureza, pela capacidade de unir diferentes pontos do cabedal do conhecimento de geociências, que é a geotectônica, que é a estrutural, que é a segmentologia, que é essas questões referentes à paleossismicidade da geotectônica, e trazer informações mais relevantes e mais importantes para a sociedade. Tomara que esse projeto a gente consiga levar para frente. Mas isso aqui, senhores, principalmente vocês todos que estão mais perto de formar, cuidado com isso aqui, na hora de assinar uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica sobre o trabalho que você vai fazer. Tenha conhecimento disso. Porque isso aqui, a princípio, nós estamos trabalhando de forma defasada. Tá? Esse aqui é um trabalho do Douglas et al., orientando uma canadense especialista em sismo raso, Gay Atkinson. Tá? O Douglas é amigão nosso, né? Começou trabalhando com a gente lá na UF11 também, especialista em instalação de equipamentos. Aí ele falou o seguinte: Seara, eu vou lá para a Califórnia, vou estudar, mas eu vou estudar Brasil, eu vou estudar sismo. Baixa na magnitude, 2,5, em rocha dura, e nós vamos a falta de edificação aqui, né? E vou estudar sismo raso, com hipocentro menor que 5 km. Além da questão de amplificação no solo, o Douglas conseguiu mostrar para a gente o seguinte, tá? Isso aqui eu não vou poder mostrar a foto das áreas, mas aqui é quadrilátero ferrífero, aqui é Corumbá e aqui é Carajás. Tá? O que ele mostrou? A partir da análise de telesismos, o que são telesismos? São sismos de grande magnitude que acontecem no planeta, você traz, né, as zonas primárias e secundárias e avalia ela no local, no epicentro que você deseja. Você fixa o epicentro em um determinado local e avalia, né, as acelerações, velocidades e magnitude naquele ponto que você escolheu. É um modelamento, né, que se faz. Ele viu que a partir de 5 km, o que começa a acontecer com a aceleração horizontal no chão? PGA. Olha aí. Subir cada vez mais. Então, além do fator de amplificação, em função do perfil de solo, a aceleração também aumenta à medida que você começa a ficar mais raso na cruz. Então, ou seja, tem que somar também esse condicionante aqui em território nacional. Né? Obviamente, nós temos grandes estudos cratônicos, mas em geral o Brasil é um país com de coberturas. É isso. Você pegar o mapa brasileiro, né, a carta milionésima da CPR1, você olhar, nós somos um país de coberturas. Né? Então, numa situação dessa aqui, é extremamente perigoso falar de sismo rápido. Né? Nós fizemos algumas comparações aqui, isso aqui são valores da escala de mercado modificada.
todo mundo conhece ele. É uma escala que usa danos materiais, né, para se chegar a magnitudes de terremotos e abalos sísmicos. Né? Então, olha só, sismos dessa natureza de 10% de G, ó, né, em condições rasas, tropicais, nós ainda vamos aplicar a amplificação no solo, né, em função do perfil da operação, ou do seja, nós podemos chegar a 7 na escala Mercalli. Você sabe o que é 7 na escala Mercalli? Trinca parede, cai pedra, cai janela, quebra escada, entorta asfalto, cai ponte. Né? Então, quer dizer, é uma condição de vulnerabilidade alta. Esse tempo que é esse trabalho, vocês podem procurar na internet, achar dúvidas, ou realmente assim, muito bom. E assim, o sismo de baixíssima magnitude, né? Estamos falando de 2,5. É o que acontece toda hora no Brasil. Né? Não sei se você sabe, a rede sismográfica brasileira, ela registra automaticamente somente sismo acima de 3. Né? Abaixo de 3, a luz aqui é manual. Né? Em função da distribuição, tipo de economia, né? Tem que curar o sismo para baixo é pontual. Então o pessoal lá fala, não, vou fazer aqueles sismos que ninguém nem olha. E esses sismos, mesmo com uma magnitude muito baixa, eles apresentam assim, um risco elevado. Tá? Aí, né, conversa vai, conversa vem, mas nós nunca vimos isso aqui no quadrilátero. Isso parece longe daqui. Eu venho trabalhando lá em 2013, eu acho. Né? Aí, viu, foi branco, depois dessa coisa que eu estava fazendo, cara, aconteceu um negócio lá no Moeda, né? Foi negócio cabeludo lá, dia de Minas. Ninguém foi lá, porque tem muito terra muito forte. Tem muito terra. E lá no sinal, mulher, começa a pegar o trabalho do Alquimim lá, já dentro do crato, né? A faixa católica está ali, né? A borda leste do sinal, Moeda, né? Ficou dentro do crato. Aí, ficou muito esquisito. Vamos lá para você ver. Vamos lá fazer uma avaliação e um diagnóstico. Então, vou mostrar para vocês. Só uma barragem, rejeito de mineração, maciço está aqui a jusante, fechando o córrego Benevides, deu um vórtice montante na barragem, engoliu 300 mil metros cúbicos de água e 90 mil toneladas de rejeito. Desceu uma vez para dentro dele. Aí, no terreno natural em volta, longe da barragem, em volta, cheio de sinkhole. Sinkhole é capa de livro, inclusive, bonito, assim, cone certinho. Eu olhei e bem, vamos em frente, né? Comecei a trabalhar lá, mais sinkhole abrindo. Isso depois do evento que aconteceu em abril, lá em dezembro, continuou abrindo. Um troço esquisito acontecendo aqui, né, senhor? Alguma coisa funcionando. E não só sinkhole, não, tá? Fraturamento generalizado. Fratura, inclusive, com recalque. Dilatação, tipo de onda sísmica chegando na superfície. Dilatada, terra. Tá? Olha, já que não dá para chamar as placas e as cartas, vamos chamar os universitários, né? Né? Corremos lá na USP, o Marcelo Assunção, vamos bater um papo disso, porque nós está incomodando a gente demais, a gente não está conseguindo explicar. Né? Aí, escrevemos o evento para ele, demos a data e hora certinha quando aconteceu, né? Aí o Marcelo, um cara extremamente solícito, pessoa extremamente colaborativa, né? Não, e de fato, na hora e data relatadas, a gente não sabia do evento, né? São eventos de magnitude que ficam registrados somente na fase manual da rede, não sai na fase automática. Se você falar no portal da USP, fizer o download dos eventos, não vai estar lá. Né? Ocorreram sim magnitudes entre 1,8 e 2,7. Né? A estação mais próxima do Bom Sucesso, a 120 km de distância, registrou PDS nitidamente, ou seja, chegou com impulsividade suficiente para registrar lá no acelerômetro, lá esses nomes. Pô, a 120 km de distância. Ou seja, realmente, né, acontece uma coisa lá. O epicentro está a 5 km apenas do vórtice. Aquele vórtice que está com a água, com o material. Tá? Relatos de moradores e funcionários próximos ao local do vórtice, relatos de diversos eventos sísmicos, prédios, pisos estourando. Esse piso eu vi. Esse piso
Cis, eu estava lá no dia, nós sentimos o negócio, cara. E a abalo sísmico é o seguinte, você fica sem chão, né? Parece que está pisando lá. Aí o pessoal da balança lá dentro dele falou, a casa da balança está caindo, né? Cara, o piso estourou, né? Isso são fotos que estão ali guardadas. A cerâmica, muito disso. Estourou a cerâmica. Né? Isso aí já é highway, óbvio, nem muda ter essa, né? É uma superfície já. Né? Então, assim, eu falo, pô, então, quer dizer, tem alguma coisa aqui nesse local que é diferente. Então, aqui, se mudando, né? A transversal para aqui, a chegada da secundária, então são ondas realmente impossíveis, né? Mas é que a gente falava com o Marcelo, pô, Marcelo, com uma magnitude dessa, uma impulsividade dessa, esse negócio não combina. Foi aí que eu aprendi essa proporção, esse cisma é raso. Você sabe o que era a 5 km do vórtice do epicentro? Uma nascente de água quente, uma fonte de água quente que tem ali onde fica Bonac, Coca-Cola. Aí nós fomos conversar com a Bonac, vocês estão funcionando? Pode ir? Não, que parou a fábrica muito tempo, pode entrar. Não, parou a fábrica por quê? Não vai ficar recuperando esses postos, não. Começa a bombear, o posto desce inteiro, colapsa, fecha, aí fecha tudo lá embaixo, bomba, tudo furado do lado, não sei o quê. Desistiu dessa fábrica. Então, fizeram a fenza lá em cima. Né? Aquela fábrica lá embaixo da Bonac, aquela da Indaiá também, tudo fechado com os postos colapsados. Dizia tudo. O geólogo lá da Coca-Cola foi conversar com ele, falou, camarada, seja mais específico nisso, porque esse troço está muito estranho. Não, eu chegava assim, tinha um sinkhole no lugar do poço, e custava ver o poço, não chegava ferramenta, nada, cara, tudo lá para baixo. Caramba! Né? Então, quer dizer, é uma região que, pelos eventos ocorridos, você já começa a falar assim, olha, tem alguma coisa de fragilidade natural aqui. Né? A gente tem que entender isso. Né? Geólogos, né? Aqui também, esses locais, você vê que basicamente, né, a chegada da onda primária é no mesmo lugar. Então, você assim, trata-se realmente do mecanismo de falhamento, tá certo? Ou seja, isso a gente vê no mecanismo focal, assim, né? Então, basicamente, todas as chegadas da onda primária são exatamente nos 5 eventos de tremores no mesmo local, ou seja, a mesma fratura, o mesmo falhamento se deslocando. Agora, se você não tem acelerógrafo, acelerômetro, né, geofone perto, você não consegue determinar, né, a direção do caminho, do rejeito. Você tem instrumentação ali, né, no torno da região. Essa distância de 120 km é muito difícil você fazer esse tipo de análise. Né? Então, o que nós fizemos? Viramos para o pessoal lá, dando da Coca-Cola, derrubando a mineração, falou, gente, você tem que fazer um negócio aqui de geologia. Tem um problema aqui que é de geologia. Né? Instalamos sismógrafos, instalamos uma série de medidores de umidade, tem um problema de geologia. Partimos para modelamento. Tá? Vimos que tinha algumas falhas recentes, cortando-se uma mulher falando, tem falha aí que está cortando a cobertura terciária. Um evento de quadrilátero ferrífero, né? Da idade do próprio terreno, são recentes. Nós temos que olhar isso. Tá? E começamos a avançar, fizemos um mapa local, aí vimos, tem uma baita lente de dolomita aqui onde eu colocado essas barragens, muita lente de dolomita, lente de dolomita, fecha no funil, você pegava um mapa antigo, era tudo assim, Filipe. Aí você começa a mapear em detalhes, você acha, né, Filipe dolomite, brecha dolomite, formação ferrífera, Filipe dolomite, meta-ritmia, dolomite, então, ou seja, é um detalhe, aquilo que a gente falou lá atrás, né? A geologia de detalhe, esse mapa está na escala de 1 por 2.500. Né? Fizemos sessões geológicas, fizemos sondagem, interpretando, direitinho. E aí, virei para os caras e falei assim, tem dolomite, tem manganês, vai ter espaço vazio, o problema aí é um karst de baixo. Falei, e é hipogêneo. Entendeu? Tem um karst de baixo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer geofísica de eletroresistividade, né? Eletroresistividade, você vai ter, né, álbuns resistidos em duas condições, ou é rocha sã ou é vazio. A corrente elétrica também vai chegar lá dentro, se perder, e vai dar um alto resistivo, que na verdade é uma falsa impressão, pode ser um vazio também. Né? Chegamos na área do vórtice lá, fizemos a linha geofísica. Debaixo do vórtice apareceu uma baita de uma anomalia. Muita atenção nessa pequena anomaliazinha aqui no canto, para mostrar no final da apresentação o que ela virou depois da superfície. Desapareceu um alto resistivo enorme lá, 50 metros de largura, 40 metros de altura. Nós falamos, o que é isso? Sabe o que nós fizemos? Metemos funções assim.
Na hora que chegou na cabeça da anomalia, o que aconteceu? Tudo para baixo. Não sobrou fio de perfuração, não sobrou aço, não sobrou nada. Caverna, lá no meio do. Explica o sincroso. Explica o sincroso. Ah, não, tudo bem, pode ser coincidência. Ah, então vamos nesse lugar aqui que o sincroso foi pequenininho. Não, chama a cúpula geofísica lá, vamos fazer uma sessão lá. Opa, só você aí. Vamos furar. Quando chegou lá no fundo, fluido. Esses perfis aqui, camarada, eles estão aqui da cota 1250, 1230 até 1180. Eles estão com 140, 120 metros variando, né? No máximo, para chegar a 120. E aí, olha lá. Então você tinha uma evidência indireta da geofísica, aí nós amarramos com outra metodologia, que é a sondagem com evidência direta, olha lá, buraco. Aquele do vórtice da primeira sessão. De 47,30 a 650. Nada. Vazio. Tá? A outra sessão lá, pegou um primeiro buraquinho lá de 1,20 m, depois aqui, ó, outro buracão, esse aqui foi de 67,50 a 74,50, 8 metros de altura. Gente, a outra sessão ali atrás é 14,70. Imagina um salão de 15 metros de altura. Olha, imagina um salão de 15 metros de altura com 50 de base. Uma baita vagabunda. Uma baita vagabunda. E o pessoal tirando água, fazendo rebaixamento, né? Botando barragem em cima, botando estrada. E cadê o conhecimento prévio que o cara fazia essa instalação, o cara ocupar o terreno dessa forma? Não pode. Então tem que gerar esse conhecimento. Né? Risco natural, você se expõe ao risco natural, principalmente quando você não conhece o conhecimento natural. E quais são as ferramentas de conhecer? Essas que vocês vão aprender na escola. Basicamente é essa. Nada mais do que isso. Tá? Então a causa raiz. Então, o corpo de dolomita, que ele tem lá, em função da alteração hidrotermal, grande parte dele composto de ferro-manganês, que seria a zona espongiforme do karst, onde você tem drenância, vazios, né, uma circulação de água intensa, e alguns blocos maciços, inclusive blocos suspensos. Você tem lugar que você tem manganês por baixo, por cima, e o bloco está lá. Aí você sabe o que acontece com os nossos amigos engenheiros civis, tem um arrepio dessa coisa de risco natural, eles vêm lá com a SPT deles, ó, rocha dura, aí para, ó, substrato, ó, 2 metros para baixo do olho. Tem que ter geologia. Essa é uma obrigação nossa, nos aproximarmos dos engenheiros civis com números, eles não têm geologia, eles entendem números, vão entender números, né? E eles também se aproximaram da gente para entender de onde vem os números. E isso é um problema que existe no mercado hoje, principalmente nacional. Não há uma conversa clara entre as áreas de geotecnia liderada pelos engenheiros civis e a área de geotecnia liderada pelos geólogos. Normalmente, essa reunião acaba mal. Você sabe disso. Conversa, sempre dá uma crecada. Não, isso não pode. Falta número, falta monitoramento, entendeu? Obviamente, para isso precisa de dinheiro, coisa que nosso país não tem. Né? Mas nós temos que encontrar um meio de fazer essa discussão ser saudável. Quem vai ganhar? A sociedade civil independente. Sempre. Tá? Então, depois disso tudo que nós investigamos, voltamos lá para o Marcelo. Ô Marcelo, aí. O Marcelo falou, não, eu acabei de fazer uma análise dessa coisa que eu estou trabalhando. Então ele fala que as vibrações causadas, o pessoal fica perguntando, então o abalo sísmico foi por causa da queda do teto da caverna, não foi o abalo que jogou a caverna no chão. O Marcelo fez um trabalho chamado Análise de Forma de Onda, né, dos sismogramas. Então ele conclui aqui, ó, vibrações causadas por desmoronamento geralmente são constituídas de ondas de superfície com ondas PIS quase imperceptíveis. Então você só tem Rayleigh Love, né? E as ondas PIS, o que acontece? O pico não encontra com o pico, o vale não encontra com o vale, ou seja, ficam formas de onda muito dístares, né? E os sismogramas ali para a gente mostram exatamente o contrário, né? São características de ondas geradas por sismo, olha lá, por deslocamento abrupto e falha geológica. Dessa forma, as características mostram que os abatimentos foram consequência de sismo natural. Então, o sismo é que derrubou a cadeia. Então, essa é uma conclusão tomada lá dentro, né, da USP, me sinto extremamente confortável de apresentar uma pessoa, né, extremamente capacitada, então está aí, o
aconteceu nas nossas vagas aí, no meio de Centro Moeda, né? E se a gente não está trabalhando na região, não tinha visto. Né? Então, a falta de monitoramento que é uma questão que a gente tem que discutir bastante. E aí eu continuei o trabalho lá. Pô, vou achar mais evidência aqui. Cara, achei, olha que coisa linda. Eu achei, ao todo são 12 dessas aí. Isso aqui são as mesetas, né? As paleosuperfícies de erosão, tá certo? Só que o que assusta é o seguinte, você sabe de que é composto esse material que está nas mesas aqui? As coberturas desse ar. Sedimento, mesmo que você não criou lá no lagoa, o material que está nas mesas é a cobertura desse ar. Então, o que essa mesa aqui está mostrando para a gente? Pós-terciário, houve um evento de deslocamento, a drenagem do Vale do Rio enorme, houve erosão dessas bacias, geração de gradientes extremamente elevada. As falhas se moveram novamente. Então, nós temos um evento pós-terciário na Cordilheira que precisa ser caracterizado. E em termos de paleossismicidade, é o evento catastrófico para a paisagem mais próximo dos humanos. Então, nós temos que conhecer muito bem. E aí, quando a gente começa a conhecer muito bem, você começa a se meter nas coisas e andar, olha lá, tem intrusão, meu amigo, de pegmatito no sedimento terciário. Nós temos um evento magmático, pós-terciário, magmático. E aí? Exatamente. Está aí, ó, na mesma área dos vacilos. Inclusive, pedi para os caras, eu achei um negócio aqui, faz um favor para mim, nós vamos fazer uma sondagem. Um acesso gigante no mim, exatamente. Está lá, encaixado dentro do sedimento desse lado. Isso aqui não é deferruginização de argila branca, que a gente costuma falar. Isso aí, de fato, né, são rochas compostas, basicamente, de micro, capa feldspar, quartzo, e às vezes, assim, uma onda aqui. São pegmatite, granítico, tudo granítico, cortando esse ar. Agora, que bicho que é esse? Pós-terciário? Eu não faço a menor ideia. Não tem isso na nossa bibliografia de Cordilheira. A gente tem que entender. Ele corta o terciário. Né? Aí vem as técnicas geológicas básicas e primárias que a gente não pode abrir mão delas. Né? Quem corta quem? Não foi o sedimento terciário que encaixou em cima dos pegmatitos. Os pegmatitos que cortaram da terciário. Então, é aquele negócio. Você começa a procurar evidência e vê que é um terreno, uma região que, de fato, tem uma atividade recente anômala em relação ao vocabulário. Na época, o Platão Moeda estava no alto. O Platão Moeda sorrindo lá, aquela subida do Platão Moeda, as bacias sedimentares terciárias estão erodidas. Está lá, a paleomesa, bonitinho. 12 meses. Escalonava muito do lado dele. Ou seja, essa falha moveu muito. Pelo outro gradiente, encaixa o sistema de drenagem e erosão das bacias. Isso é uma movimentação tectônica extremamente assim, relevante em termos de crosta bucha. Extremamente relevante. Né? Pode acontecer de novo? Pode. Nós temos que estar. Acho que foi isso que não tem preparo. Para casa fazer um churrasco. Esperar. Então, gente, é no final. Usamos metodologias clássicas e tal. Olha a zona de ocupação da mineração lá no caso, e o terreno natural, pegando as imagens antigas da CEMIG, que são uma ferramenta ótima, né, para o geólogo trabalhar. Olha lá, coalescência de dolinas formando valas, grandes dolinas erodidas formando os vales encaixados, dolino, que sumidouro, nós fizemos teste lá de passadores, né, filtrando lá, colocando lá nas esferas, apareceu água de toda a área, injetando aqui no vórtice, ó. O natural seria essa água correr aqui, né? Onde deu o vórtice, correr para baixo, né? Essa água correu para cá, para cá, para cá. Então, ou seja, caixa hipogênico, né? A luta da Boa Vista lá na Bahia, é uma coisa de tudo unificado, né? Existe uma verdadeira emaranhada, uma rede enorme por baixo. Então, há caminhos que só a geofísica. Né? Aí, como é que ele faz para entrar no caixa? O hipogênico está endocaixa, está coberto, não tem como acessar as cavernas. O que eu vou fazer? Eu vou ficar furando? Não, eu fiz. Né?
E aí isso, você lembra daquela anomaliazinha, aquele pimbulinzinho da anomalia que eu mostrei para vocês lá atrás e tal? Na estação de chuva desse ano, abriu uma erosão grande na bacia de Regina, abriu um buraquinho lá e tal. Que buraquinho esquisito, né? Eu fui lá no fundo dele. Lá o buraco é mais embaixo. Abriu. É um vazio. Você lembra do vazio? Estava uma piadinha, tinha uma anomalia assim no alto, existia pequenininho lá. Ah, um vazião. Esse vazio tem 12 metros de profundidade, fecha num bloco solto, você bate o pé desse bloco assim. Bater muito sem andar na cadeira. Né? 12 metros de profundidade, 2 metros e 40 de altura e 90 de largura. Né? Mas eu fiz que pegou. Pegou quando ele estava fechado. Lacrado ainda. Né? Então lá, nessa região do Moeta, eu dei para você que o buraco é mais embaixo. Né? Tá bom? Pô, mas que coisa única, isso só existe aqui. Não. Olha o nome do lugar lá no Minnesota, dos Estados Unidos. Olha o nome do lugar. Dense Waters. Né? Água bacana, água lá. Uma barragem na linha de calcário lá, bem forte, fazendo montanha. Né? Começou a abrir sinkhole em torno do terreno natural todinho. Aí o pessoal foi um pouquinho mais para cima e ficava por baixo lá. Né? Então esses sistemas cársticos, gente, eles enganam muito demais, cara. Uma das geologias mais difíceis de se trabalhar, principalmente quando você não tem o conhecimento da dimensão, né, da propagação subsuperfície desse tipo de terreno. Ele é muito perigoso. Né? Estados Unidos hoje começou lá em 1909, né, na plantação do Jeffrey Travis, lá no Minnesota, que ele levantou de manhã assim, olhou, cadê meu milho? Né? Aí ele deu mais 3 passos na frente da fazenda, chegou, tinha um sinkhole lá, de quase 600 metros de diâmetro, o milho dele, todo dele lá dentro. Aí que começou nos Estados Unidos a política de ocupação de terrenos cársticos. Tá? Vocês estão vendo semana passada o que aconteceu em Funilândia, Matozinho, Sete Lagoas, o cárstico lá está tremendo. Quanto daquilo é natural e quanto daquilo é antropogênico? Quanto de água nós estamos desviando, sistema de esgoto, quanto de bombeamento nós estamos fazendo com poços lá, que a gente não possa estar afetando a pressão de fluido e a própria pressão dos planos de fábrica, ele está nesse movimento. Nós não sabemos, nós não temos medida, não temos monitoramento. Vai ficar machismo mesmo. Agora, é uma possibilidade muito grande. E é um terreno frágil de ser ocupado. É um terreno que precisa de estudos geofísicos e geológicos profundos, tanto para você usar, quanto para você ocupar. Porque uma catástrofe num terreno desse, não tem como. Lá no Herculano, a barragem rompeu, num rompimento de dolina, tá? Tudo bem que a dolina estava saturada, o cara foi colocando energia e água em cima dela, de fato saturou o terreno, mas onde rompeu era uma dolina, tá? Matou 3 pessoas, parou uma empresa, acabou a vida da família, embora. Falta de visão. Se tivesse que pegar a imagem desse vídeo, 54 olhares, opa, isso aqui não dá para você fazer o que você está querendo, não. Daqui o buraco é mais embaixo. Né? Então, é aí que entra a nossa capacidade de ajudar a sociedade civil e o meio. Né? Então tá bom, vamos avançar um pouquinho. Está tranquilo aí? Se alguém quiser parar, perguntar, fica à vontade. Tá? Falar do assunto da moda aqui, né? Barragem. Tá? Isso aqui é o seguinte, esse é um dos chefes que eu tenho, o professor Iain Jones, que desenvolveu essa metodologia baseada lá no princípio de Brillouin. Aí se vocês tiverem aula de biofísica, vocês vão saber que é o reto espalhamento, né? Através de fibra ótica, e montou um sistema de monitoramento de barragem baseado em ameaças sísmicas, tá? Que é o conjunto desses 3 elementos aqui. Chega lá, Quake Monitor e Cansei, tá? Para que isso, né, gente? Reduzir perdas de vida e riqueza, né? Sim, né? Então o que é o Chega Lá? Chega Lá é o Early Warning Systems, tá? Esse sistema ele é capaz de evacuar pessoas do site e fora do site, controlar e desligar determinados equipamentos, né? Fechar literalmente plantas elétricas, nucleares, em Minas, sistemas hidrelétricos, picotamento de rejeito na barragem, cancela de ferrovia, cancela de ponte e tal, e notificar as ações das autoridades civis, né? Tudo isso baseado no filtro, né?
avançado, né, que leva tanto em conta a média de longo prazo e a média de curto prazo, né, aonde ele extrai porções da onda P. Ou seja, tem uma onda P, ele não espera a onda P terminar, ele não espera a onda secundária chegar. Ele avalia, a partir desse comportamento da onda P, esse sismo, a partir do algoritmo que eu estabeleci aqui, tá, tanto de longo prazo quanto de curto prazo, ele vai me dar um sismo de tanto magnitude, 1%. Foi nesse lugar que ele já pegou a onda P, então esse simulação pesada já sabe onde foi o sismo. Em função disso, todos os meus materiais estão mapeados aqui, as acelerações você está. Olha, isso é risco. Fecha tudo, avisa todo mundo. Não espera nem a onda secundária. Não espera nem a onda secundária. Tá? Ele sai desligando o esgotamento, fechando cancela, mandando SMS para celular, e-mail, ligando o robô que fica lá na máquina, liga, ó, alerta vermelho, alerta laranja, alerta amarelo, alerta verde, vai com 4 níveis de alerta. Vermelho, laranja, amarelo e verde. Verde, observar. Laranja, sair e observar. Não, amarelo, sair e observar. Laranja e vermelho, sai correndo. Para o que você está fazendo, larga e vai embora. Entendeu? Então, esse é o check-alarme. Olha o equipamento que é. Né? Uma torre enterrada, sempre com redundância de equipamentos, são sempre 2 equipamentos para ver se de fato o sinal que está sendo pego ele é real. Né? Então são 2 acelerómetros instalados que estão lá com uma central de controle, porque aí vocês podem associar com o engenharia de automação com ele. Para trazer mais essa galera, mais essa turma, né, para dentro do processo, que tem certeza que vão ter ideias fantásticas desse tipo. Tá? Então, ou seja, um sistema extremamente simples de instalar, você tem proteção contra bate de caminhão, de carro. No Brasil tem tutela, né? O avião vigia na porta. Né? Não, lá fica do lado da estrada, tem estrada. Lá, bonitinho, né? Fazendo instalar. Né? O que é o princípio de funcionamento? Igual eu falei para vocês, ó, começou a chegada da onda primária, nesse momento aqui ele já roda o algoritmo, tá? Em questão de 500 a 700 milissegundos, ele já processa todo o sinal, tá? E aí, a partir daí, ele inicia o protocolo. Então, com menos de 1 segundo, se a leitura que ele fez de parte da onda primária for relevante, estiver comunicado entre o geofísico, o geólogo, o geotécnico, o dono da mina, o cara do governo ou não, esse número aí, ele coloca a sociedade, o empreendimento em risco. O protocolo dispara tudo. Tá? O que é o Quake Monitor? O Quake Monitor são estações dessas que são tipo repetidoras. Né? Ele vai fazer com que esse sistema chegue em todos os pontos a qual foi pré-estabelecido para ele chegar. Tá? Como se fosse uma repetidora dos sinais que estão chegando. Garantir com que realmente aquela aquisição, né, aquele sinal que foi dado lá, chegue nas pessoas importantes capazes de tomar decisão. Tá? Né? Fala aqui, telefone celular, pode comunicar com satélite. Se tiver sinal de celular, rapidinho. Se for uma internet Wi-Fi, melhor ainda. Agora, se não tiver nada, satélite vai também. Tá? Vai também. Olha o equipamento aqui, olha. Que coisa fácil de instalar. Né? Extremamente fácil de instalar. E aí, o INAI, com esse negócio de trazer o centro de sismologia aqui para o emprego, os professores, o próximo trabalho que fizer no Brasil, é Costa Rica, né? Trazer uma palestra dele aqui para os alunos, trazer os equipamentos propriamente únicos, né? Depois trazer, porque todos estão instalados, não tem equipamento nenhum disponível para trazer eles mostrar. Trazer, para vocês conhecerem, colocar a mão, ver o princípio de funcionamento, ter uma familiaridade com a instrumentação. Mas a gente está fazendo, em função do risco, né, civil, o quadrado ferrífero, hoje, a gente pegar a região dele, tem umas 5 milhões de pessoas morando. Né? Lá como todo aí. Né? Quantas indústrias? As estradas extremamente importantes para o país, ferrovias, né? Viadutos. Então, quer dizer, lá tem que ter uma atenção, né, nesse tipo. Então, a gente até estabeleceu lá, ó, o nível de magnitude que você quer conhecer em termos de risco sísmico, né? A gente considera que acima de 2, né, maior ou igual a 2, são assim, sismos que realmente já vão fazer algum dano. Né? Visto que nós vimos agora no cálculo correto. Esse sismo foi 1,8, 2%. Né? Nós estamos estabelecendo aqui uma média de espaçamento e número de equipamentos necessários para a gente monitorar o quadrado ferrífero, assim, primeiro mundo, igual a Inglaterra, igual o serviço do BGS.
processamento de aproximadamente 10 segundos. Se o link dos computadores para receber estiver disponível em 30 segundos, né, você recebe lá no seu e-mail todas as informações detalhadas do evento, todas as ações que o robô tomou. Tá? Ou seja, em 70 segundos aproximadamente, você tomou todas as ações, bloqueou todos os processos e recebeu todas as informações dele. Então, assim, essa é a nossa função. Né? Já que é uma coisa incerta, que a gente não é capaz de prever hora, prever data, né? Nós temos que estar instrumentados para, pelo menos, tomar algumas ações que vão mitigar as consequências do evento. Certo? Aí eu ia falar do funcionamento aqui do retroespalhamento do trinomínio, certo? A gente poderia falar um pouco mais aqui, eu vou deixar para o geofísico, também porque eu fico longe demais. Tá? Mas olha como é que é instalado. É uma rede de cabo de fibra ótica, tá? Tá certo? Tanto na vertical quanto na horizontal, e são colocados acelerômetros, tá? Em diversas posições, tanto na horizontal quanto na vertical. Então você faz um imaginamento 3D, literalmente 3D. E todos esses acelerômetros têm que ser, tanto geofônicos quanto acelerômetros. Tá? Olha lá o tipo de cabo. Esse aqui é o de onda P, esse de onda S, esse é o de temperatura. E a máquina vai instalar é quase que um equipamento agrícola. Uma arada assim, com uma temperadora, vai passando e vai cavando por lá, porque vai envelopando e tal, colocando já não tem a terra possível. Você instala assim, cara, isso ó, 400 metros, 1.000 km por hora. Se o terreno for fofinho, 1 km por hora, vai embora. Faz demais instalar. E depois uma rede de cabo, fibra ótica, de internet, não precisa ter equipamento e mandar por aqui. Bem simples, bem simples. Certo? Bom, ok essa parte aqui? Beleza? Então temos exemplos de como é que é feito no mundo, a importância disso para a sociedade e ambiente, exemplos aqui do lado do tá? E formas, né, principalmente nesse assunto da rádio, você tem como, de fato, prevenir algum evento catastrófico? Sim, tem tecnologia para isso. Né? Segurar o evento, esquece. Ninguém consegue, mas existem algumas formas, principalmente de alarmes, que podem ser bem ou bastante eficientes. Tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho dessa parte aqui hidrológica, meteorológica, climatológica, né, principalmente naquilo que reflete no Brasil, né, que são as enchentes. Né? Eu, particularmente, né, mesmo a gente tem um pobreza elevado, mesmo passando de áreas 64, né, a gente perder milhares de pessoas quase todos os anos por causa de enchente é um negócio doído. Né? E tem monitoramento para isso? Tem, que é simples pra caramba. Olha o equipamento. Isso aqui é um ultrassom, tá? Ele fica lá no meio do vídeo, não é nada, você fica monitorando. Começou a subir o nível, o apito, cai no sensor aqui, tem uma câmera, imaginando, se for de noite, você pode até acender a luz para a câmera filmar e tal, isso aqui. Te manda a imagem, a altura do nível d'água, você com a régua de milímetro também, se parar de funcionar, isso tudo está assistido lá com a régua de milímetro na base, se precisa. Tá? E manda você um sinal, tá? Através de celular, através de e-mail, satélite, o que você quiser, te avisando, ó, o nível d'água está tanto. Qual que é o risco estabelecido pela defesa civil? Não, se chegar aqui a 1,2, 3,4. Então, não. Então, o meu sensor está lá no céu, já está falando que vai chegar nisso. Então, tem forma de você prevenir perdas de materiais e de humanos mexer muito fácil. Muito fácil de fazer. Tá? Eu não gosto de estar falando isso, porque aqui na minha pessoas aqui eu vou falar. Porcaria dessa instalada, cara, custa 18 mil reais. Inclusive o sistema de SMS, de alarme, 18 mil reais. E ainda tem gente morrendo aí por causa de China. Isso aqui é um exemplo na Índia. Na Índia a questão de enchente é gravíssima. Né? As monções lá, inundas, então, os caras, além de ter os sensores, as regras milimétricas, tem controles, assim, monitoramentos tão perto dos instrumentos, uma rede tão arraigada, um número tão grande de equipamentos, que eles conseguem fazer análise, assim, em termos de 15 horas e meia, 16 horas e meia, de hora em hora eles conseguem fazer gráficos. Olha como é que essa chuva aqui foi brutal. Esse aqui é o dia 6, dia 7, né, mês 6, mês 7 e mês 8. Né? Olha aqui nesse período de mês 6, né? Como é que a chuva foi abrupta. Olha só,
não morre gente. Por quê? Na hora que esse nívelzinho chega aqui, ó, aqui tem uma passagem de corrente elétrica, né? Na hora que ela corta, aciona o sininho. Aqui, mesma coisa, nível d'água programado, tem um sensor. Ó, chegou em determinado nível, sirene, SMS, e-mail, todo mundo já está treinadinho, avisado, né? Opa, tem que ir para a área alta. Vai andando, comendo, salva um ao outro, não tem problema. Simples de fazer, simples. Né? Isso aqui é uma das orientações, essa eu ajudei a fundar, né? E nós trabalhamos hoje, a sede hoje fica na Califórnia, tá? E esse pessoal começou a trabalhar intensamente depois daquele evento de 2004, engenharia civil, biólogo, físico, mecatrônico, automação, gama de profissionais, gente da área de humanas, psicólogo, psiquiatra, faculdade de família política, né? Olha, eu tive em alguns locais de desastre, né? Ana, Mariana, né? Tive no Chile, tive no Equador, né? Tive lá na região do Paquistão, na certa oportunidade. Você vê um cenário de desastre, né? Logo após o desastre, cara, é pior que a guerra. Guerra tem um inimigo, né? Você sabe onde está, pelo menos. Né? Essa coisa de réplica de terremoto, continuidade de tempestade, né? A natureza não se acalmar, você já ter tido uma perda muito grande, a sensação de derrota é assim, acachapante. As pessoas se abatem mesmo. Né? As pessoas perdem literalmente o mundo. Né? Então, tem que ter os profissionais lá para falar, ó, vai parar, não, calma, vamos para lá. Né? Conviver com esse tipo de situação é muito difícil. Então, aqui, nessa mesa, o pessoal está sentado aqui com algumas maquetes, que são casas que estão sendo construídas na Indonésia para flutuar durante os tsunamis. Elas vão ter sua fundação fixada, tá? Vai ter lá dentro tesouras para cortar o vergalhão da fundação. Então, na hora que o nível d'água chegar em um determinado ponto, os sensores vão avisar, tá? Vão cortar a fundação, as casas vão boiar. Sai boiando no meio do tsunami. Engenharia, cara. Engenharia, meu. Embolou foi esse cara aqui, ó. Domos, engenheiro civil especializado em segurança sísmica e estrutura civil. Vai boiar. Entendeu? Depois vai cair. Mas dá tempo para você fazer alguma coisa. Né? Agora, os caras vão lá isso aí, companheiro. Vão lá, entendeu? Precisa. Porque o negócio é o seguinte, né? Isso aqui em 2004. Olha lá, em 2014. Será que depois de 10 anos o pessoal está indo? Não, nada, aqui, ó, o mesmo hotel, está todo mundo lá na mesma prainha, tomando drink, comendo lagostinho, está no mesmo lugar. O ser humano não aprende. Né? Não aprende. Né? Então, pai e filho aqui, cara. Pai e filho. Eric e Batista. Tá? Esses caras desenvolveram um mapeamento geotécnico para delimitar áreas, né, com substrato extremamente firme, pouco suscetíveis à liquefação na presença de sismo, né, para criar o que eles chamam de TEREP. Né? São zonas elevadas que hoje você anda lá na Indonésia, anda lá na região da Tailândia, o próprio Japão tem muito isso também. Você está andando na rua, é um jardim suspenso, assim, próximo de 15, talude de 15 metros, 20 metros, umas escadinhas do lado. Você fala, o que é isso aqui? É isso. No caso de invasão de tsunami, corre todo mundo lá para cima. Passa uma onda d'água, beleza, fala todo mundo. Essa é uma coisa simples, né? Mas isso precisa do quê? De uma fundação muito boa, de um dique de contenção, né? Um selamento, né? Um dreno de fundo muito robusto, né? Que permita, né, a circulação de água com facilidade, que não sofra erosões significativas, e muito menos galgamento, arrasamento. Então, quer dizer, tem que ser uma construção geotécnica assim, fina. Sabe o que esses caras fazem aqui, esses dois? Esses equipamentos que vão ver aqui? Micro-SPT. A área desses teléfonos aqui, nem sai SPT a cada metro quadrado. Faz micro-SPT. Faz um SPT normal primeiro, tem mais de 10 metros quadrados, 10, 15 metros, depois faz um micro-SPT. Construir isso aí. Né? A turma é sueca. Tem tempo, tem dinheiro para dedicar a isso. Né? Um pouquinho de tempestade, né?
né, falar um pouquinho aqui de risco climático, né, tempestade, de fato, né, a perda no Brasil tem sido relevante. Né, Santa Catarina vai morrer mais de 800 pessoas, se a gente for contar, desde que começaram a se tornar em 2012, né, vamos ver para cá, morreu quase 900 pessoas lá. Perdas materiais chegaram já na casa de 600 milhões de reais. Né, é um dano, a consequência significativa. Né, só que aí hoje a gente tem um tipo muito bom, né? Então essa parte de imagem de satélite, mapas de previsão climatológica, de chegada de frentes frias, zonas de alta pressão, essa informação, inclusive online, né? A gente hoje está acostumado já com ela, mesmo quem não é da área, usa isso aqui com facilidade celular, né? Aplicativo, tudo. Né? E as estações também, mais uma vez, são estações extremamente baratas, hoje todas elas automatizadas, capazes de mandar informações 24 horas por dia. Né? Lá isso aqui nós estamos instalando nessa Catarina, essa aqui é específica para tornado. Né? Então aqui o Sky Scan aqui, que começa a pegar descarga elétrica, né? Que antes da chegada desses ventos de altíssima velocidade, vem uma descarga elétrica na frente. Né? Descarga elétrica. Então começa a mapear a descarga elétrica, avisa e fala só, descargas elétricas acima do patamar, né, da média de longo prazo. Né? Ou alguma coisa. E aí você começa a medir velocidade de vento, chega num determinado parâmetro ali, ó, você fala, ó, evacuação. Tira a curva, tira o pessoal da cidade. E aí, no caso, uma coisa que a gente não tem preparado no Brasil, esse tipo de situação é o alçapão, né? Buraco embaixo, não está na terra. Né? Então, Santa Catarina está testando construir. E o Sul também. Chega a velocidades hoje, tem diversos alçapões construídos pelas prefeituras, o cara de 2 mil pessoas, 500 pessoas. Tem que construir mesmo. Está tendo problema? Né? A solução de engenharia é esconder, então vamos esconder. Porque não sobra nada. Né? Não nada. Né? E aí, ó, os últimos que eu vou passar rapidamente, biológica e extraterrestre. Extraterrestre é a única coisa que a gente tem de conta, é o mapa da NASA, que começou a ser feito em 94, né? Ele está compilado até 2013, vamos ter um novo mapa, mostrando os impactos dos asteroides que se desintegram na atmosfera terrestre. Os que batem na atmosfera terrestre, como é que eles são achados? Ou tinha alguém que morava perto e caiu, né? Ou então achou por acaso. Mas a NASA consegue mapear os que estão entrando, né, na atmosfera terrestre. E coloca o potencial dele em gigajoules. Né? Então nós temos alguns asteroides grandes que certamente não se desintegraram todos na atmosfera, acabaram de atingir a superfície, mas ele não sabe aonde. Né? Mas aqui a gente vê também que não é assim pouco não. Né? E aqui mais uma vez nós somos um país abençoado, né, gente? Olha só. Terrinha abençoada. Né? Essa é abençoada, né? Esse risco para nós aqui é muito baixo. Muito baixo. Muito baixo. Mas já tem lugares, né, cara? Você vê aqui assim, olha toda Nova York, o final de Nova York é realmente ser destruído, né, senhor? Você pega lá o mapa de PGA dos Estados Unidos, uma anomalia de PGA lá. Você pega o mapa de tornado, tem uma tempestade lá. Você pega de impacto, bora, a cidade nasceu para ser destruída, né? Vai acontecer. E vai acabar sendo, né? De alguma forma. Agora, isso tudo requer muito esforço, muito trabalho de campo, igual eu expliquei para vocês, uma sistemática grande, né, de trabalho envolvendo dessas ferramentas profissionais e tudo. Agora, se vocês quiserem sucesso rápido no território nacional, né, vocês têm que cuidar disso aí. Né? Isso aí é o maior risco que nós estamos passando no momento, né? São esses bichinhos aí. Eu fiquei impressionado com a quantidade de sangue que esse bicho toma, rapaz. Olha só aqui, natação, isso é um bicho, né? Sedento, né? Sedento, né? Então, esse aí eu acho que, agora fazendo uma brincadeira no final, né? Mas assim, o pessoal da biologia tem que olhar isso, né? A gente tem que achar algum vetor, tem que achar alguma coisa que elimine essa praga, né? Que também já se perdeu de vida, que já gastou de dinheiro. Né? Não sei se vocês têm, eu não uso, né? Mas essa indústria de repelente está conseguindo repor prateleira, né? Tanto de repelente. Basicamente, isso aí. Queria só acrescentar